Bom dia, Paz do Senhor Jesus. Vou colocar um louvorzinho aqui de fundo, né? Pra gente ouvir. Eu gosto desses louvores. Eu hoje gostaria de deixar uma passagem que está em Jeremias 18. Fala sobre o vaso do oleiro. O Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias, dentro dessas passagens, né? E o Senhor falou muito comigo sobre essa passagem na semana passada. E tem falado. Por isso eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, né, sobre essa palavra. Há uns anos atrás eu passei por um processo, né, através de um ministério chamado Rever. Se alguém quiser conhecer depois, procura no Instagram, Rever RJ. E tem ele em todo o Brasil, fora do Brasil, tem nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu fiz aqui no Rio de Janeiro, sob a direção de dois grandes amigos, né, que são pastores aqui no Rio. E eles vieram de São Paulo, né? E hoje eles são os líderes regionais aqui do Rio de Janeiro. Tive o prazer, a alegria, o privilégio de estar com eles no congresso em Manaus, que foi uma bênção. E foi através desse ministério que eu tive do Senhor o grande presente da minha vida. O que eu não conseguia fazer sozinha, o Senhor conseguiu fazer na minha vida através desse ministério. Que foi descobrir o porquê eu tinha me tornado aquela pessoa. Porque nós nascemos perfeitos, o Senhor nos fez perfeitos. Só que no decorrer da vida vão acontecendo coisas na vida da gente que vão forjando quem nós somos. E acabamos nos transformando em pessoas assim um pouco difíceis, um pouco complicadas, e às vezes nem nós mesmos entendemos porque nos tornamos assim, né? Poxa, por que eu sou tão difícil? Por que eu sou tão teimosa? Por que eu sou tão doída? Por que qualquer coisa me fere, qualquer coisa me machuca? Porque eu não aceito um confronto? Porque, enfim, tem vários porquês na vida da gente, né? Porque eu me tornei essa pessoa. Às vezes a gente olha pra gente e fala assim, poxa, eu não sou assim. Por que eu tô me comportando assim? E através desse ministério eu consegui alcançar essa transformação que eu tanto queria, tanto buscava e não conseguia, né? Uma vez eu vi a nossa dirigente da igreja onde eu congregava falando, e eu falei para ela, cara, como é que você consegue ser tão leve, tão suave? Ela falou, nem toda a vida eu fui assim. Quem me transformou foi o Senhor, Ele que me fez assim. Porque eu não era assim, Elis. Eu era uma pessoa muito difícil. E quem conheceu ela antes dela ser transformada, né, falava que ela realmente era uma pessoa muito difícil. E Deus fez aquela transformação nela, de transformar aquela pessoa doce, né? Que hoje ela é doce, ela é uma pessoa totalmente amável, totalmente querida, né? Quem não quer ficar perto daquela mulher, que ela é uma bênção, ela é uma pessoa muito, muito agradável. Nossa apóstola Regina hoje, na época quando conheci bispa, mas é uma pessoa muito agradável, muito querida, que é quase impossível não querer ficar perto, né, de pessoas assim. Só se a gente estiver muito atribulado mesmo, mas mesmo assim, a paz que ela traz é tão grande, né? Através do Senhor, a paz que o Senhor derrama sobre a vida deles, então que consegue alcançar mesmo o atribulado. Eu vou deixar aqui
a palavra do Senhor. Jeremias, do 2, eu vou ler até o 8. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E ele tornou a fazer outro vaso conforme achou por bem. Então veio a minha palavra do Senhor: acaso não poderei eu agir para convosco, casa de Israel, assim como fez este oleiro? Eis que vos sois como o barro na mão do oleiro, casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se tal nação contra a qual eu falar voltar à sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. É uma palavra muito assim pesada para o momento que nós estamos vivendo, mas eu não vou me referir à nação, mas vou me referir a nós indivíduos como pessoas, né? Aqui o Senhor ele fala a Jeremias, né, sobre o povo dele, o povo de Israel que estava ali em rebeldia, né? E o Senhor mandou que eles se consertassem, né, para que o Senhor não viesse sobre eles a ira de Deus e o Senhor viesse cumprir o que tinha prometido de castigar, porque a palavra de Deus fala que o pai corrige o filho que ama, né? Já falei isso aqui no outro vídeo. E assim, quando Deus fala com Jeremias, né, que ele poderia transformar aquele lugar, que ele pode sim mudar, ele pode todas as coisas, mas nós temos que querer essa mudança em nós. Eu já vi muita gente que fuma e fala, eu não quero parar de fumar. Então, se você não quer parar de fumar, não vai parar de fumar, vai continuar fumando. Mas a partir do momento que a pessoa fala, eu quero parar de fumar, existe um mover no mundo espiritual que ele entra a favor daquela pessoa. E aí o Espírito Santo de Deus, ele vem, né? E o poder do sangue de Jesus, ele entra naquele lugar e ele faz com que todo o mal que está ali aprisionando aquela pessoa ao vício seja repreendido e se afaste dela. E naquele momento ela consegue se libertar do mal, consegue se libertar de qualquer vício. Quando você pede ajuda e você aceita ser tratado, se entrega de verdade, não tem como o Senhor não agir em nosso favor. É meio que impossível, porque ele promete isso, ele faz uma promessa que quando nós nos arrependemos, ele vem com a salvação, né? Às vezes a gente não entende certas coisas, mas o Senhor ele vem e traz um entendimento. O próprio Espírito Santo fala a nossa mente, o nosso coração, assim como o mal também fala, né? Existem pessoas que falam, nossa, tem uma voz que está me falando aqui, isso, aquilo, fala para eu fazer assim, assado. Mas quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ele também fala contigo. E ele fala coisas doces, ele fala coisas leves, né? E aqui, Jeremias deu esse espaço, né? Esse lugar ao Espírito. E o Espírito habitando em Jeremias, ele fala com ele, né? Acaso não poderei eu agir para convosco, casa de Israel, assim como fez esse oleiro? O Senhor refere-se quando nós descemos até ele, né? Até a casa do oleiro. A nossa referência hoje de casa do oleiro são as igrejas, né? Muitas vezes nós estamos assim tão atribulados, falamos assim, hoje eu vou na igreja. Mas procura não ir na igreja só quando você está atribulado, procura ir na igreja quando você está alegre também, né?
a louvar e adorar ao Senhor. Ontem meu pastor trouxe uma palavra no Salmo de Davi 13, aonde Davi começa se lamentando e lá no final ele fala assim: todavia eu não afastarei de ti o meu louvor. Então, ou seja, Davi quis dizer que ainda que por mais difícil que fosse a situação ali, né, ele não ia parar de louvar a Deus. O segredo é esse. Não tem por que parar de louvar o Senhor. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas são frutos daquilo que nós plantamos, né? É a nossa colheita. E assim, eu confesso que hoje na minha vida eu ainda tenho colhido frutos do meu passado, frutos ainda que eu plantei lá atrás, né? E hoje o Senhor vem me capacitando cada vez mais para colher daqui um tempo frutos doces, frutos saudáveis, né? Às vezes a gente colhe frutos ruins, cheio de bichinho, né? Cheio de aquelas goiabas, já viu? Que vem toda preta, toda marcada por fora. Então, e aí o Senhor, ele nos prepara. Todo agricultor, né, de qualquer tipo de espécie de planta ou no geral, ele tem técnicas para poder evitar que pragas cheguem até as suas plantas, né? E assim o Senhor é com as nossas vidas. Ele tem técnicas para evitar que maldições cheguem até as nossas vidas. E ele nos ensina cada uma delas para que nós possamos cuidar do nosso plantio, para que nós possamos cuidar daquilo que nós plantamos, da nossa boca, da nossa palavra. Muitas vezes nós lançamos palavras que não são edificantes. Para quê? Se eu não vou falar algo que vai edificar a vida de alguém, é melhor eu ficar calada. Se eu não for falar algo que vai alegrar, às vezes o que parece para você ser algo muito simples, para o outro é algo maravilhoso, entendeu? É algo que para ele alegra o coração dele, é algo que agrada a ele. E aí, de repente, a gente abre a boca e fala uma palavra que não acrescentou em nada. É uma crítica destrutiva. E aí aquela pessoa, se ela não tiver um alicerce em Deus, se ela não tiver preparada para receber esse tipo de palavra, você mata. Você mata. Se não for uma pessoa com sabedoria, ela espalha o boato, né? E aí fica feio para quem falou e fica feio. A pessoa começa, poxa, mas foi isso mesmo? Por que essa pessoa falou isso, né? Então, muitas vezes é melhor nós ficarmos calados diante de algumas situações. Já viu quando a gente passa na rua e vê uma situação assim que você, opa, que é isso? Por um momento você se assusta, aí depois você pega e... Tem gente que já sai dali, menino, você não sabe o que eu vi aqui agora. Para, respira fundo. Vai edificar? Se você falar para alguém que você viu, vai trazer melhoria para a vida de alguém ou até para a sua mesmo? Se for, você fala. Se não for, você se cala. Fica quietinho. Se for algo muito pesado, muito que te feriu, que te afligiu, vai pro joelho. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Senhor, poxa, essa palavra me machucou. Tá doendo. Lembra quando a gente era criança, que alguém fazia alguma coisa com a gente na rua, a gente ficava, pai, mãe, fulano me bateu, fulano falou que eu sou feia, fulano falou que eu sou isso. Eles me chamavam muito de siriema quando eu era pequena, porque eu era grande, só tinha perna comprida e magrela. Eu era muito magra, muito. E muito comprida, com as pernas compridas. Minha mãe me chamava de Cláudia Raia, porque eu era comprida, com aquelas pernas compridas, eu dançava balé, ela falava que quando eu batesse a perna eu ia sair derrubando todo mundo. E então,
A gente fica assim. Só que em vez da gente correr e falar pro papai, não, a gente corre para falar para os outros. Para quem não vai resolver o nosso problema, não vai trazer paz pra gente, talvez vai trazer até tribulação. Nossa, por que você não deu troco? Por que você, se é comigo? Eu era assim. Se alguém viesse falar alguma coisa comigo, se é comigo. Não ia sair de graça. Se é comigo, não ia sair, não ia voltar vazio. Esse saco não ia voltar vazio, não. Ele ia voltar cheio. Então, assim, tem coisas que hoje em dia eu relevo. E confesso que algumas vezes eu fracasso. Mas eu busco no Senhor que Ele me traga dentro de mim uma capacidade que Ele deu aos homens de arrependimento. Nós não temos que ser perfeitos, nós temos que ser arrependidos. Eu aprendi que eu não sou perfeita e nunca vou ser perfeita, mas arrependida. E quando a gente se arrepende de todo o coração, o Senhor, Ele começa a fazer isso aqui. Ele começa a fazer um vaso novo, porque a gente se quebra. E se quebrar não é na mão de qualquer um, não é se quebrar em qualquer lugar, é se quebrar na casa do oleiro. Esse vaso ele quebrou na mão do oleiro. E nós temos que nos quebrar na mão do oleiro. Entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e falar com Deus significa se quebrar na mão do oleiro. É fazer com que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia. Traga a nosso entendimento aquilo que nós precisamos conhecer da parte de Deus. Ter intimidade com o Senhor. Eu vejo tantas pessoas criticar a liderança das igrejas, mas não busca uma capacitação para ser melhor e ajudar o seu pastor, o seu líder, sabe? Ou até mesmo o próprio líder. Tem muitos líderes dentro de igreja que criticam o pastor, criticam o dirigente da igreja, mas fala assim, olha, vai ter um curso aqui para capacitação da liderança, para a liderança estar preparada para receber as vidas que estão chegando. Gente, vamos se preparar. Vai chegar muita gente ferida, machucada. Se equipem, se preparem. Porque se nós não estivermos preparados para receber essas vidas, além da gente matar, a gente vai morrer. Então, eu peço assim, sabe? O que o Senhor colocou no meu coração para vir falar nesses vídeos é que nós possamos nos capacitar a cada dia mais, para que quando o dia mau chegar, nós estejamos preparados. E a gente vai dar conta de cada vida que chegou e nós mandamos embora. Nós dispensamos sem a qualificação adequada para que essas vidas não morressem. Então, assim, nessa hora eu gostaria de estar fazendo uma oração, né? Agradecendo ao Senhor por essa manhã, por essa palavra. E dizendo a todos vocês que
É muito bom servir ao Senhor. É muito bom conhecer essa palavra, mas é melhor ainda quando nós aprendemos a praticar aquilo que está nela, aquilo que vem dentro da palavra, sabe? Todas as coisas que nós aprendemos aqui são doces quando nós colocamos elas em prática. Eu nunca pensei que eu fosse ser uma pessoa tão difícil de obedecer a Deus. Eu achava que eu era uma pessoa quebrantada. Eu achava que eu era uma pessoa que aceitava a correção do Senhor. Mas aí eu descobri que não. Eu quero encerrar esse vídeo agora pensando sobre cada uma das pessoas que vão assistir ele. Uma paz, um espírito quebrantado, arrependido, que deseja de fato uma comunhão com Deus, conhecer a Deus verdadeiramente, não só de ouvir falar, mas de viver com Ele. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo alimento, pela Tua palavra de hoje, por tudo que o Senhor tem nos ensinado e liberado sobre nós em conhecimento e entendimento. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos provado. Mas muito obrigado, porque nessas provas o Senhor tem nos dado capacidade de passar por elas. O Senhor tem nos capacitado para passar por cada prova, por cada dificuldade, sem perder, Senhor, a esperança e sem renunciar o louvor do Senhor. Muito obrigado. Minha alma te louva. Meu coração se alegra no Senhor. Ainda que a minha carne tenha vontade de chorar, mas o meu coração se enche do amor de Deus. E isso me basta. Obrigado, porque a tua misericórdia, a tua graça tem me alcançado a cada manhã. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Uma semana cheia de bênção e vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe.